Salve Maria Santíssima, muito bom dia para você. Falando um pouquinho hoje sobre São João de Ávila, este grande doutor da igreja, seus conselhos para nós. Um deles, ele vai falar o seguinte: esse mesmo é o espírito e modo de ensinar dos santos, entre os quais Jerônimo diz: embora nunca se deva considerar falta leve a ofensa a Deus, mesmo em coisas mínimas, ele é tão benevolente que não tem tanto em conta a magnitude do preceito como a majestade de quem o impôs. Coisa usada é esta, e vista por todos, que jamais nasceram males grandes, a não ser de males pequenos. E para guardar bem a vinha, há que fechá-la com uma cerca. E por não terem feito assim os cristãos, aconteceu-lhes o que está escrito: aquele que destruir a cerca, uma cobra o morderá. Eclesiástico 10, versículo 8. Deixaram de se confessar uma vez por ano, ou fazem no mal, ou seja, fazem uma má confissão. Não o fazendo por vezes a meio do ano. Acabaram por quebrar os preceitos, por não fazerem obras de bons conselhos, e por não se guardarem de pecados veniais. Acabaram também por cair em pecados mortais, tão feios e com tanta perseverança, que em grande parte se estragou aquela congregação que o Filho de Deus, à custa do seu sangue, veio fazer à terra, para purificar um povo que lhe pertence e que seja zeloso nas boas obras, cuja vida havia de ser tão exemplar para os infiéis. Ou seja, São João de Ávila vai aconselhando aqui as pessoas que começam a dizer: não, eu vou deixar de fazer o pecado mortal, mas isso aqui é só pecado venial. Não, eu vou deixar de fazer tal coisa. E ele vai dando muitos exemplos que quando uma pessoa ela vive somente de deixar de fazer as coisas grandes, ela acaba sendo negligente. Aliás, quando ela vive de deixar apenas de fazer as coisas grandes e faz somente as pequenas, ela acaba deixando de ser um mau profissional, acaba deixando de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, é um bom sacerdote, bom naquilo que faz. Se a pessoa fica fixada em apenas não fazer as coisas graves, ou então ela só faz aquilo que, se ela não fizer, ela vai ser culpada de morte, ou seja, ela vai ser uma pessoa totalmente negligente. Por exemplo, o médico vai dizer: não, eu vou curar só as feridas e as situações graves, e não vai atender ninguém em casos simples. Daqui a pouco o hospital vai virar um caos, porque essas coisas simples que não foram cuidadas vão voltar de forma horrível. Então não vai ter médico que dê conta, porque não foram tomados os primeiros cuidados. Alguém que trabalha, por exemplo, numa empresa e só cuida dos seus deveres maiores, não cuida dos detalhes, pode acontecer um desastre no emprego dele, com os colegas, com ele mesmo, com o patrão, até vir a falência da empresa. Uma mãe de família que só dá aos filhos aquilo que é extremamente necessário e não cuida de alguns detalhes, ela pode estragar os filhos também. Ela não deve mimar, claro, mas ela deve cuidar de coisas que não são estritamente, extremamente necessárias naquele momento, mas que são de fato necessárias, coisas pequenas, detalhes. E São João de Ávila vai nos alertando para isso, para a gente também ter atenção às pequenas coisas. Porque se a gente faz só as coisas estritamente do nosso dever, a gente vai ficando frio, tíbio, fraco, sem vigor. Imagina um pároco que só celebra a missa, celebra os sacramentos e faz uma ou outra coisa a mais. Ele não vai agindo de forma pastoral, ele não vai tendo uma vida espiritual. Então daqui a pouco ele não vai aguentar o fardo pesado, né,
que exige a vida sacerdotal. Imagina um pai de família que também vai fazendo só coisas estritamente necessárias, ele vai daqui a pouco ter muitas dores de cabeça com a sua esposa, com o seu filho, com os deveres do lar. Então, São João de Ávila aconselha isso, uma pessoa que não se atenta aos pecados veniais, às ocasiões, por exemplo, não, eu só vou para a missa hoje se for preceito, se não for, não, eu não irei. Então é uma frieza às vezes. Não, é pecado mortal faltar à missa hoje? É, então, se é pecado mortal, então eu vou. Mas se não for pecado, eu não vou para a missa. Então a pessoa ela vai ficando muitas vezes uma pessoa indiferente a uma verdadeira vida espiritual, uma vida madura, porque ela vai falar, não, isso é de preceito. Mas se não for de preceito, eu não vou. Não, isso aqui, os mandamentos da lei de Deus me mandam que eu faça. Porém, os conselhos evangélicos eu não vou obedecer porque eu não tenho voto de pobreza, nem obediência, nem castidade. E a pessoa começa a colocar desculpas na vida espiritual. Tudo bem, ela não vai viver os conselhos evangélicos como um voto. E da forma que alguém de uma ordem que fez os votos está vivenciando. Mas ela pode viver o espírito dos conselhos evangélicos. Porque senão está menosprezando a palavra do Senhor. Então, uma vida virtuosa, ela não se paralisa em um moralismo. Existe a moralidade, que isso é belo, a teologia moral. Mas o moralismo legalista, tanto no laichismo, no laicismo, como no rigorismo, isso é terrível. Onde você vive um rigorismo grotesco ou um laichismo relativista total. Isso é perigoso. Então esse equilíbrio na vida espiritual é muito necessário. E a busca da perfeição nas pequenas coisas. Não pode ser um perfeccionismo, mas uma busca de imitação de Cristo. E deixar que Cristo vá nos acabando, nos aperfeiçoando a cada dia, com a graça dele. Mas é preciso também uma vida ascética. São João de Ávila ele vai orientando muito essa vida ascética. Ele vivia isso, essa vida ascética, e ele nos orienta a viver esse combate, essa luta. Ele é de uma suavidade muito grande, mas de uma firmeza muito grande, São João de Ávila. Muito concreto nas coisas que ele vai nos apontando. Ele aconselhando também, orientando acerca da vocação sacerdotal, ele vai falar que Jerusalém foi punida por derramar o sangue de Cristo, por não acolher a palavra, né? E ele vai falar que muitos castigos vêm também de novamente esse sangue de Cristo não ser valorizado e o mistério da Santa Missa ser profanado, não ser bem celebrado, ser celebrado de forma onde o sacerdote está em pecado mortal, onde ele comunga em pecado mortal, onde ele não vai tendo um zelo pelo próprio sacramento que ele recebeu da ordem, onde ele não vai tendo um zelo pelas almas. E São João de Ávila vai dizendo que, novamente, o sangue de Cristo é desvalorizado, é profanado. E daqui eu quero trazer esse pensamento para nós. Vamos parar de falar mal dos sacerdotes. Quantas vezes nós temos o vício de falar mal dos sacerdotes? Santa Teresa de Ávila, os santos carmelitas, os santos franciscanos, os santos em geral tinham uma grande reverência pelos sacerdotes. Eles faziam penitência, se sacrificavam, se ofertavam, rezavam, se ajoelhavam, faziam as ofertas escondidas em vista dos sacerdotes. Quantas vezes, em nome de uma apologética, nós fazemos difamar os sacerdotes. E nós começamos a usar as frases dos santos de formas distorcidas. Nós começamos a usar as frases dos santos de forma isolada e nos dando o direito de falar mal dos sacerdotes do Senhor. Isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Com o advento da internet, nós nos achamos no dever e no direito. E nós pegamos uma passagem da Suma Teológica, nós pegamos uma frase de São Francisco de Sales, e vamos isolando aquela frase e deixando em absoluto a nossa forma, muitas vezes, de difamar os sacerdotes.
Se nós nos aproximamos dos nossos queridos sacerdotes, esses pais espirituais, devemos nos aproximar como filhos, como amigos, com reverência. Mas claro que eu não estou falando aqui de um clericalismo, não é isso que eu estou falando. Devemos nos aproximar deles com respeito, com zelo, mas também com amizade. Uma amizade sadia, saudável, uma amizade santa. Não uma amizade sensual, imoral, interesseira, mas uma amizade sadia. E daí ajudarmos esses grandes homens de Deus a viverem a sua missão. Claro que tem coisas que estão tão escancaradas que é preciso combater. Quando está extremamente escancarada, é uma heresia a qual todos estão inertes, onde todos estão frios e concordando, e essa heresia está se propalando, né? Eu não sei nem se disse essa palavra, eu acho que eu inventei agora, ou misturei outra, talvez for até um neologismo agora. Então é preciso ter esse cuidado. É preciso combater a heresia, mas vamos ter cuidado porque hoje nós chamamos todo mundo de herege. Às vezes é apenas um equívoco teológico, é uma opinião teológica diferente, e às vezes não é errada, é boa também. Às vezes até um santo pensou daquela forma, e nós saímos rotulando os sacerdotes de hereges, de apóstatas, e nem sequer fazemos um jejum por eles. Ou então fazemos uma vez, já achamos muito, e fazemos o apostolado da difamação. Não é o apostolado de mostrar onde está o lobo. É o apostolado de rotular todo mundo como lobo. E aqueles que não vão combatendo na hora da forma que nós queremos, nós chamamos de omisso, nós chamamos de covardes, nós chamamos de amordaçados. Não, meu irmão, vamos parar com isso. O apostolado da difamação não funciona. Santa Maria Madalena de Paz, sabendo, uma vez que sacerdotes estavam em perigo de ir para o inferno, perigo mesmo, perigo eminente, bem próximo, ela começa a pedir que Deus coloque a ira dele, que viria sobre aqueles sacerdotes, que venha sobre ela. Santa Maria Madalena de Paz. E aquela mulher se oferta, ela se faz vítima de amor. Ela se faz vítima diante da justiça divina e aqueles sacerdotes se convertem, começam a ter uma experiência de Deus e mudam de vida. A Beata Alexandrina do mesmo jeito, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, faz o mesmo, começa a ver os sacerdotes como objeto do seu amor, como objeto das suas orações. E tantos outros santos, como São Pio de Pietrelcina, que também era também é sacerdote do Senhor, santo da igreja, estigmatizado, com vários dons místicos, e vai se dedicando a uma oferta de vida pelos pecadores e também pelos sacerdotes. E daí nós poderíamos citar inúmeros outros santos, né? Inúmeros outros santos que fizeram um trabalho apostólico e um trabalho espiritual, uma vida ofertada em vista dos sacerdotes. Foram firmes até com os papas, como São Bernardo de Claraval, como Santa Catarina de Sena, grandes místicos, né? E outros santos foram duros às vezes em falar até com o papa, mas era uma dureza reverente, firme, e não uma dureza soberba, uma dureza onde não está cheia de um desejo que esses papas, bispos, sacerdotes sejam santos. Mas daí também nós não podemos sair atacando pessoas que têm ajudado a igreja a acordar-se. Às vezes também nós não sabemos diferenciar. Porque alguém foi irônico, porque alguém é um pouco duro, nós já achamos também que ela não é católico. Devemos ter cuidado também com isso. Porque da mesma forma que nós não podemos difamar um sacerdote, nós não podemos difamar ninguém. Isso está na lei de Deus. Isso também está na própria essência do que é ser cristão, do que é ser um ser humano digno. Não está difamando os outros, né? A gente não deve estar à mercê das difamações. Isso é muito baixo. Também São João de Ávila vai nos aconselhando. Por exemplo, ele vai dizendo acerca do dever, né, da esposa, do exemplo. Aquele povo cujas mulheres, como diz São Pedro, 1 Pedro 3,1, né, haviam de levar tal vida, no caso os cristãos, né, e no caso as mulheres cristãs, que os seus maridos infiéis, e tão infiéis, que não se quisessem converter pela pregação dos santos, pelos santos apóstolos, nem que fosse feito um milagre,
e fogo do Espírito Santo se convertessem à fé ao ver a conversa das suas santas mulheres e, alcançados pela santidade dessas mulheres, eles se convertem. Aqui São João de Ávila vai falar desse apostolado também dentro de casa, né? Quando a mulher, ela é um exemplo de virtude, de santidade, na conversa com os filhos, no trato com os filhos, no trato com as amigas também. Quando a mulher é um exemplo de virtude, de silêncio, de palavras sábias, ela edifica a sua casa. Mesmo aquilo que os santos não conseguem com os seus exemplos, porque às vezes o contato com eles não é tão grande, o contato diário com essas mulheres virtuosas, os homens infiéis que são casados, né, com essa mulher, irão se converter com um exemplo inequívoco, forte, dessas mulheres que estão edificadas sobre a rocha, e as suas conversas não são bobas, não são frívolas, não são murmurantes. Então aqui São João de Ávila também anima as mulheres a perseverarem na virtude e mostra a potência de uma conversa virtuosa, de um testemunho virtuoso, de um silêncio virtuoso. Então São João de Ávila, ele é esse grande santo que aconselhou, sem dúvida, grandes reis, grandes sacerdotes, a bispos, a donas de casa, a imperatriz, a gente poderia dizer, a outros santos. Ele é o grande conselheiro. Então que nós possamos olhar para o conselho deste grande santo e buscar de fato uma vida virtuosa. Rezar pelos seminaristas, pelos vocacionados, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, pelo nosso Santo Papa. Rezar também pelos homens e mulheres, chamada a vocação do matrimônio. Que cada um exerça com potência e com vigor a vocação na qual foi chamado. São João de Ávila, rogai por nós. Salve Maria Santíssima, Nelson, Gleison. Salve Maria Santíssima, todos os irmãos aí, a Tamílis Linhares. Compartilhem essa live, vamos divulgar este grande doutor da igreja, São João de Ávila, padre diocesano, grande pregador, doutor da igreja. E também, eu diria, uma expressão que a gente usa esse ano na comunidade, a fábrica de santos, né? Não em relação a ele, mas que nós devemos ser essa fábrica de santos, instrumento, né, dessa fábrica de santos. A comunidade deve ser isso, a igreja deve ser isso. Como vai falar Santo Agostinho, Nossa Senhora é a forma Dei, a forma de Deus. Quando nós entramos no coração imaculado da Virgem Maria, no ventre santo da Virgem Maria, ali é a forma dos santos. São João de Ávila, dos seus sermões preferidos, sem dúvida, é falar da Virgem Santíssima. Grande abraço a todos. Shalom.